capítulo 5. Efésios capítulo de número 5. Uma coisa que os irmãos vão perceber é que quando Deus criou Adão e Eva e colocou eles no jardim, na primeira família, Deus não deu nenhuma orientação para Adão, nem para Eva, do tipo... Obrigado. Nenhuma orientação direta que eu falo sobre se a Eva deveria ser submissa ao Adão e se o Adão deveria amar a Eva, porque Adão e Eva eles eram perfeitos. Amar um ao outro era uma coisa natural por causa do seu estado perfeito. Eles não haviam pecado contra o Senhor. O que a família é hoje não é o que ela foi um dia no paraíso, no jardim. Depois do pecado, Deus chega para um homem e para a mulher e Deus institui leis e Deus institui regras. Deus diz em Efésios 5 para o homem, olha, você deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. E para a mulher ele diz assim, olha, você deve ser submissa ao seu marido, assim como a igreja está submissa à igreja, a Cristo. Primeiro, é porque é aquilo que fala, né? Se tem placa, tem história. Se tem ordem, é porque tem um negócio aí que as pessoas não teriam prazer de fazer se Deus não orientasse. Talvez o homem não teria tanta inclinação ou prazer de se dedicar, de amar uma só mulher, como Cristo ama uma só igreja, e a mulher não teria prazer, honra de se sujeitar ao seu marido. Então Deus nos ordena fazer aquilo que nós, para nossa própria natureza caída, não temos o prazer de fazer. Não existe nenhum ser humano que acorda com vontade de obedecer o que Deus ordena na palavra sem a atuação do Espírito Santo. Outra coisa que deve ficar claro é que nós, como igreja, falo igreja no geral, nós não se prepararmos nem preparamos as pessoas para a construção de família. Vocês vão perceber que as pessoas passam 4 anos na universidade para serem preparadas para o mercado de trabalho. Mas quando se fala em condição de família, ninguém tem tempo para se preparar. O de mais precioso que você tem é a sua família. E os jovens não se preparam para isso. As pessoas não se preparam de fato para isso. Por quê? Por que as famílias, os casamentos duram pouco hoje? Porque as pessoas não se preparam pouco também para isso. Então, nós vivemos naquela época, naquela era onde as pessoas não aprendem, as pessoas não se preparam e falam o seguinte, olha, nós devemos aprender com o quê? Com nossos erros, com nossas falhas. Só que a Bíblia fala que quem aprende dessa forma, quem é? É o tolo. Nós temos o livro de quem? De Provérbios. Nesse livro das Escrituras tem várias orientações. As pessoas às vezes estão conseguindo entender, irmãos? Amém? Introdução longa, né? Mas é necessária. Às vezes as pessoas começam relacionamentos e sem nenhuma orientação da palavra de Deus, sem nenhum preparo, e elas acabam se ferindo. Um diz assim, olha, eu não vi que tomei a decisão errada, porque foi um aprendizado. E o outro não enxerga isso como um aprendizado, mas como um trauma para a vida toda. O que é aprendizado para um, para outro não é aprendizado coisa nenhuma, é trauma que a pessoa vai carregar para o resto da vida. Por falta de quê? De orientação da palavra de Deus. Então, nós vamos tentar estabelecer, Deus, quando Ele institui a família, Ele coloca cada pessoa no seu devido lugar. Um homem no seu lugar, uma mulher no seu lugar e os filhos também no seu devido lugar. Toda instituição tem regras. Todo mundo deve estar no seu devido lugar. Então, Efésios 5, 23, olha aqui que as coisas... Efésios 5, 23, eu acredito que algumas coisas que a gente tem estudado aqui têm sido um pouquinho desagradável, né? Mas que ainda assim continuam sendo bíblicas, né? Efésios 5, 23, ele fala assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, nos ensina a sua palavra, nos orienta, Senhor. Nós queremos aprender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Esse texto aqui, ele começa com uma afirmação, dizendo, olha, que o homem, aí está falando sobre o papel de cada ser humano dentro de uma família. E diz que o homem, ele é o cabeça da mulher. Só que o texto não diz que um homem, um dia, ele vai se tornar o cabeça da mulher. Ele faz uma afirmação, diz que ele é. Não está dando uma sugestão, uma opinião, ele já afirma isso. Sabe quando a pessoa chega com uma voadora, já fala, o homem é assim. Não dá nenhuma sugestão aqui. Então, está mostrando que o homem, ele é o líder. É aquele que toma frente. Só que essa liderança masculina é a liderança de Cristo. É a liderança que serve. Não é a liderança que é para ser servida. É a liderança de que tira a toalha e lava os pés dos discípulos. Essa é uma declaração que Paulo faz em Efésios e a declaração que ele faz em 1 Coríntios 13, 11. Ele fala assim, eu quero, porém, que vocês saibam que Cristo é a cabeça de todo homem. Um homem é o cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Aqui fala sobre um homem, não especifica claramente o estado civil desse homem. Fala sobre um homem. O texto, olha aqui que o texto é maravilhoso. O texto não fala que, não passa essa afirmação como uma instrução, no sentido de que o homem ou o marido deve se esforçar para ser o cabeça, como se fosse uma coisa que ele já não fosse. Ele é assim, ele é. A questão masculina dentro de uma família não é se o homem é o cabeça ou não, é se ele é o líder ou não. A questão é se ele é um líder forte ou um líder fraco. Se ele é um líder que guia ou que é guiado. Se é uma cabeça cheia de conhecimento ou uma cabeça vazia. Então, mas ele é assim, Deus o criou para ser assim. Então, vocês vão vendo que por falta de compreender essas coisas, os homens acabam crescendo com muito problema de identidade. Começam a agir como se não fossem os líderes. Até as crianças da igreja, nós não passamos essa imagem para eles. Olha, Deus criou você assim para você ser o líder. O líder é aquele que protege. O líder é aquele que está para proteger, que está para ser servir. Então, só que essa expressão de líder, de cabeça, isso não quer dizer que o homem seja mais forte, ou que o homem seja mais dotado de qualidades, ou que o homem tenha mais recursos, ou que deve ser sempre aquele que tem mais recursos. Nós estamos a falar que o líder como cabeça, ele é o responsável, aquele que toma a frente. Os homens são responsáveis por tudo o que acontece no mundo, seja dentro de uma família, seja dentro da sociedade. Ainda que isso soe desagradável para nós, os homens são responsáveis absolutamente por tudo, até no universo feminino. Ainda que isso seja desagradável por nós, mas é assim, responsável e culpado não são a mesma coisa. Se um homem, a sua esposa é infiel, ele também é responsável por isso, mas ele não é culpado por isso. Ele é responsável porque ele tinha que ser a pessoa que está aí para cuidar da sua família. Ele é a pessoa que deve estar aí para proteger, para supervisionar. Ainda assim, a esposa é culpada. Quando a Eva peca no jardim, Deus vai tratar com quem diretamente? Porque ele era responsável, ele tinha que estar presente. Então, vocês vão perceber algo que o homem como cabeça, irmã, um conselho do pastor. A Bíblia está falando que o homem é o cabeça. Quando você for casar, escolher alguém para se relacionar, escolha um homem que tem cabeça cheia de conhecimento. Não vai casar com uma pessoa que tem a cabeça vazia, que não tem conhecimento da palavra, que não tem a capacidade de pensar. O homem como cabeça é a parte do corpo que é responsável por pensar, por guiar. Então, isso pressupõe que o homem como cabeça, como a Bíblia fala, ele é o responsável porque é pelo ensino. É responsável não apenas pela parte emocional, ele é a parte racional, não é a parte sensível. Sensibilidade excessiva no homem não é uma coisa bonita. É bonita nos doramas, na vida real não é bom. Homens muito sensíveis são massacrados pela sociedade. Mulher nenhuma vai respeitar um homem que é mais sensível que ele. Nos doramas é a coisa mais fofa que existe. A sociedade não é assim. No mundo real não funciona assim. Então, como cabeça, ele tem o dever de ser quê? O olho, aquele que vê, aquele que guia, aquele que deve sempre guiar a sua família para os caminhos de Deus. Ele que vê tudo. Olha, a gente vai criar esse caminho. Você vai ver que se um homem está errado, toda a sua família está errada. Toda. Porque ele é aquele que guia. Por isso que se você consegue evangelizar um homem, você conseguiu evangelizar toda a família dele. Mas se o homem está com o coração obstinado, parece que a esposa fica com dificuldade.
A esposa, a mulher pode conseguir levar os filhos para o culto. Mas se você evangeliza um homem, parece que todo mundo vai. Vai os filhos, vai a esposa. Por isso a gente tem que focar sempre naqueles que são cabeça também, para conseguir alcançar as famílias, entendeu? Então, ele já puxa, fala, a gente vai para o culto, tá bom? Só afirma. Então, o homem, ele não recebe autoridade para agir como se fosse o rei de um lar. Vai entender? A autoridade de Cristo, quando ele se encarna, ele é para ser que o servo. Então, como nós vimos na autoridade bíblica, na semana passada, que a autoridade bíblica nunca é para vantagem daquele que tem autoridade propriamente dita. É para suprir, é para cuidar, é para servir. Deus delega essa autoridade masculina para que ele venha a ser o quê? Uma bênção para a sua família, aquele que protege. Então, uma coisa mínima, a gente vai ver que hoje parece que as pessoas têm dificuldade em liderar coisas mínimas, homens, coisas mínimas. Com coisas simples, ter domínio sobre si mesmo, como acordar no horário cedo, como cuidar da saúde, cuidar do corpo. E agora imagina o que é cuidar de uma família. Então, o versículo 24, ele vai dizer o seguinte: mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo a seus maridos. Vocês, maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Vocês vão perceber um negócio aqui. Antes do apóstolo Paulo falar sobre os homens, ele fala sobre as mulheres. Para as mulheres ele passa duas orientações. Para os homens parece que ele separa 2 versículos para falar sobre as mulheres, separa uns 8 versículos para falar sobre os homens aqui. E um deles é que ele fala sobre amor. Ele fala assim que um homem ele deve amar a sua esposa como Cristo ele ama a sua igreja. Então, ele não apenas ordena que o homem, ele não apenas sugere, ele não apenas ordena, ele estabelece um padrão aqui, como Cristo ama a igreja dele. Eu acredito que esse é um dos mandamentos mais difíceis da Bíblia. É o mais bonito em se ler para o universo feminino, mas acaba sendo o mais difícil para o universo masculino. Eu vou tentar explicar o porquê. Por quê? Porque amar as pessoas é difícil. Não é fácil. Amar já é difícil. Agora imagina amar como Cristo ama. É ainda mais difícil porque não importa quanto um homem ama uma mulher, não importa se é a pessoa mais romântica que existe, ele nunca vai amar como Cristo ama. Nunca. É difícil. É bonito e é difícil. Por quê? Porque o padrão é elevado demais. Quem é o homem aqui, por mais romântico que seja, que pode bater no peito e falar, eu amo como Cristo ama? Você, para amar como Cristo ama, você precisa ter um coração completamente infinito e eterno. Porque o amor de Cristo é eterno, é infinito, é um amor incondicional. Então, é como se ele tivesse a dizer, não importa quanto um homem tem amor no seu coração, esse amor nunca vai ser suficiente para ele depositar, para ele mostrar para a esposa. Nunca. Então, olha, não é porque você não pode amar como Cristo que você não deve amar. Está dizendo assim, olha aqui, o muito que você fazer por uma mulher que se casar com você nunca vai ser suficiente. Nunca. Porque para ser suficiente deve ser igual ao amor que Jesus tem. E é difícil, é difícil. Então, não existe um homem que ama muito a sua esposa, porque para amar muito a sua mulher, tem que amar como Cristo ama. Isso levanta em nós o senso de que não importa quanto você faça, você precisa fazer cada vez mais. É o que Cristo faz pela igreja. E Cristo nunca chega e fala, eu amo muito, amo muito. Então, pensa em algo. O homem só pode dizer que tem esse amor no seu coração quando ele de fato tem Cristo no seu coração. Agora, se para um cristão já é difícil cumprir esse mandamento, imagina para um aventureiro do mundo que não tem os princípios bíblicos. Então, e uma coisa aqui, que o amor de Cristo pela igreja, pelo seu povo, não é um amor cego. É um amor que vê os defeitos, um amor que vê as coisas erradas, mas ainda assim continua a amar aquele ser humano. Nem um amor que, tipo, sabe quando você começa a gostar de alguém, você fala, caramba, se eu soubesse que fulano ia ser, eu jamais devia demonstrar amor pelo fulano. Não, ele vê tudo. Não é um amor cego, não é uma paixão humana, é um amor divino, que enxerga tudo, as piores coisas, mas aquilo que ele sente não muda.
Então, pensa em algo, esse amor de Jesus é um amor que se sacrifica em primeiro lugar. Você vê que na escala de sacrifícios vai ter sempre um homem parece que não tem vontade própria nunca. Primeiro está para fazer a vontade de Deus, depois está para fazer a vontade da esposa, depois dos filhos, se sobrar tempo, e não fazer a vontade de sobrar tempo, que é quase difícil. Então, pensa em algo. Eu estava lendo sobre, essa semana, um pastor recebeu uma pergunta. A pergunta dizia o seguinte: pastor, eu sou casado, mas a minha esposa, ela tem demência. Sabe o que é demência? A demência como é que é aquela que você perde o negócio da cabeça? É Alzheimer. Pastor, minha esposa tem Alzheimer e não apenas isso, ela é completamente incapaz. Será que eu teria dificuldade em estar arrumando uma namorada porque eu não quero cometer adultério? Para nós, seria muito fácil chegar e falar assim: olha, você não pode fazer isso. Mas aquele pastor disse assim: olha, você pode conquistar uma namorada quando você assinar o divórcio, uma vez que ela não consegue te atender sexualmente. E os dois eram jovens, devem ter para uns 27 anos. Então, porque o pastor começou a argumentar o seguinte: porque ainda que você sair com outra mulher para você jantar, ela não vai saber ou se importar, porque a sua esposa já não está mais naquele corpo. Sabe o que é o problema nisso? É que isso faz sentido. Ela não está mais aí. Porque ainda que ele conquistar outra moça, outra mulher, sair para jantar, ela nunca vai reclamar de nada. Ela já não está naquele corpo. Isso faz sentido. Então, continuar isso é como se ele tivesse a carregar uma cruz, entenda? Então, a razão do homem pensar isso é porque nós resumimos o casamento hoje em algumas coisas: no romance, no companheirismo, no sexo, nos passeios. Porque se o casamento for apenas isso, por que não ir embora quando não tem essas coisas, né? Para nós cristãos, nós não encaramos assim a vida, ou casamento, ou matrimônio. Para nós é uma vez. Você casou, depois você que atura, você que conviva, vocês que briguem, mas que vocês fiquem juntos. Então, pensa em algo. Todo casamento, por mais belo que for, se não refletir a imagem que Cristo tem, ou o relacionamento que Cristo tem com a sua igreja, é uma coisa completamente desestruturada. Porque no texto em que nós lemos tem um padrão. Qual é o padrão? Relacionamento de quem? De Cristo com a igreja. Só que Jesus, ele também tem uma noiva. Só que essa noiva de Cristo parece que tem demência também. Porque todos os dias esquece do seu relacionamento com Jesus. Todos os dias. Mas nós nunca vemos Jesus nem cogitando a possibilidade de se afastar dela. Estão conseguindo entender? Não passa isso na mente de Cristo. Você vê que Cristo tem uma noiva também que às vezes não o reconhece. Que ouve no domingo que tem um compromisso com ele, que na segunda parece que não ouviu nada. Então, pensa que Cristo continua amando a sua noiva, ainda que ela age com ele como se tivesse demência. Como se não tivesse um compromisso com ela. Você não tem direito, ninguém que se compromete em construir uma família com outro ser humano tem direito de se afastar por problemas de saúde, por problemas financeiros, até por demência. Porque ele coloca um padrão, esse padrão é Cristo. Na vida real, isso é difícil. É difícil você demonstrar amor em uma pessoa que você sabe que não vai reagir da mesma forma com você. Igual aquele homem não conseguia reagir assim com a esposa, porque a esposa não ia fazer absolutamente nada para retribuí-lo, porque a cabeça está bitolada, já não funciona direito. Vocês conseguem ver o quanto isso é difícil? Você fazer o bem para alguém que você sabe que não vai retribuir você, é igual você faz bem um cachorro. Você vai dar um monte de ração no cachorro, o cachorro vai estar aí, mas não vai te fazer o bem. Você vai cuidar. É como se fosse uma coisa incondicional. Ele não vai dar nenhum retorno financeiro para você. Então, por isso, cada jovem na igreja, cada moça que pensa em construir família, deve se relacionar com um homem que ama Jesus Cristo. Não é com o primeiro aventureiro que aparece com palavras bonitas aí. Porque não importa quantas palavras bonitas ele aparece, se ele não ama de fato Jesus, ele não vai conseguir cumprir os requisitos que o próprio Cristo fala aqui. Primeiro, amar quem? Amar a Ele. Amar uma mulher como Cristo ama quem?
A igreja. Sabe, o nosso problema é que as moças da igreja, às vezes tanto tempo estarem sozinhas, acabam se apaixonando com a primeira pessoa que aparece com palavras bonitas, demonstrando amor. Não é apenas o que ele sente por você, é o que ele sente pelo Salvador, pela sua palavra, que vai fazer com que vocês tenham uma família forte. Então, consegui entender isso, que só a paixão, só o romantismo não é suficiente. É o que ele tem a ver com Jesus. Será que ele está disposto a obedecer a Jesus? Porque é muita prepotência da nossa parte achar que um homem que não ama de fato Jesus pode amar um outro ser humano, como Cristo ordena na palavra. Se é o Criador, a pessoa não consegue amar, imagina outro ser humano. Só que na nossa cabeça, por causa dos filmes americanos, a pessoa aparece com umas palavras aí e acaba nos convencendo com muita facilidade. Então, esse amor que Cristo fala, a gente só está falando dos homens aqui, irmão, mas não só será falado sobre os homens apenas, amém? Terá a parte B. Então, esse amor que Cristo estabelece aqui, ele tem alguns princípios. Ele fala que é um amor que cuida, o amor de Jesus cuida, não é verdade? A noiva de Cristo não é bela? Tem gente que veio aqui na igreja, parece que passava necessidade, mas não passava necessidade. Porque quando vem para a igreja, parece que a vida muda. A aparência muda. Tudo muda, tudo muda. Pelo fato de que o próprio Cristo, ele se preocupa em cuidar da sua noiva, em cuidar do seu rebanho. Você consegue ver que é fácil você esperar que uma pessoa que você gosta seja bem apresentada? É fácil esperar. O difícil é você se esforçar para que essa pessoa ande assim. Então, consegui entender que Cristo cuida da beleza da sua noiva, que é a santidade. Então, uma das coisas que a gente vai ver em Gênesis é que Adão, ele foi colocado no jardim para fazer o quê? Para cuidar. Vocês conseguem ver o quão bonito é um jardim? Aquelas rosas, elas crescem sozinhas? Não tem que haver um cuidado aí? Então, cada homem casado é responsável por cuidar da beleza da sua esposa. É fácil esperar, o difícil é cuidar. É prover recursos para isso acontecer. Você consegue ver que é difícil manter um jardim bem cuidado? Esse é o trabalho de Adão. Ele deve, absolutamente, fazer isso. Porque quando a mulher está na casa dos pais, os pais são responsáveis pela aparência, pelos cuidados dela. Depois que sai da família dos pais, ela tem quem? Tem o marido. Então, consegui entender? Parece que as pessoas, depois que casam, deixam de se arrumar, deixam de se cuidar, de qualquer jeito. A gente consegue saber muito de como um homem trata sua esposa por meio da forma que ela se apresenta. Isso mostra que talvez não está sendo bem cuidado também. Então, o homem como cabeça, ele é aquele que cuida, ele é aquele que provê, ele é aquele que passa segurança. Então, a gente vai estudar sobre isso em outros tópicos, mas ele como cabeça, ele deve fazer isso. É o que Cristo faz com a sua igreja. É aquele que zela pela pureza, pela santidade, pelo cuidado. Só que vocês vão perceber, na parte 22, voltem 2 versículos, aí o apóstolo Paulo ele vai passar algumas instruções para as mulheres também. Olha o que ele fala aqui. Vocês mulheres, submetam-se aos vossos maridos, como ao Senhor. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus maridos. Ei, meus irmãos, esse texto aqui, eu vou falar para vocês que esse texto, às vezes as pessoas... Existem textos bíblicos que você prega e não te compromete. Existem textos que você prega e comprometem você, no sentido de que não é bem recebido, muitas das vezes, nem pela igreja. Então, vocês vão perceber algo aqui. A Bíblia não diz, por exemplo, que a mulher deve ser submissa a todos os homens. O meu texto bíblico diz. Fala que a mulher deve se submeter ao marido, mas não fala que a mulher deve se submeter a todos os homens, a se sujeitar a todos os homens. Porque nas relações que não têm a ver com o marido, ou fora do lar, a mulher não tem obrigação nenhuma de se sujeitar a outros homens. Quando o apóstolo Paulo ele traz esse ensino, ele está dizendo o seguinte, olha, a casa, o seu lar, não é o seu trabalho. Estão conseguindo entender? Às vezes acontece mulheres que têm certos cargos, certas posições no ambiente de trabalho, que às vezes esquecem, pensam que estão no trabalho. O jeito que uma mulher trata as pessoas que estão subordinadas a elas no trabalho não deve ser o jeito que ela trata o seu esposo, ainda que ela tenha mais que uma posição de autoridade no seu ambiente de trabalho. Esse texto sobre submissão, sobre sujeição, ele é bonito para uma mulher que tem um marido cristão, um marido que ama os princípios de Deus, um marido doce.
Mas quando você lembra para uma mulher que tem um marido agressivo, um marido que toma cachaça, um marido bruto, se torna difícil. Mas só que a frase aqui diz o seguinte, leia um texto novo. Você fala assim que a mulher deve estar sujeita, submissa ao seu marido como ao Senhor. Essa sujeição que o texto bíblico fala não é condicional ao comportamento do marido. Não diz a mulher deve ser sujeita ao marido crente, ao marido evangélico, ao marido bonzinho, ao marido que falou minha fofinha. Não, não é isso. O texto ela fala como ao Senhor. Ainda que ele não for doce, esse texto não é doce. Ainda que ele não for doce, então é independente, é o caráter dele, é o Senhor. Então, é como se o texto está dizendo assim, o que você faz para ele, está fazendo diretamente para quem? Para o Senhor. Talvez você pode pensar, não, isso aqui é para os casados. Não, não é para a pessoa casada apenas. Esse texto bíblico é para a igreja. Quando Paulo escreve esse texto bíblico, na igreja havia um monte de gente solteira. Aquele texto é para preparar as pessoas que pensam em construir o quê? Família. Não, ainda bem que eu não sou casado. Não, esse texto é para você. Então, cada mulher se sujeita a Cristo no seu relacionamento, se sujeitando a quem? Ao seu marido. Olha, e Deus não pode ser honrado na igreja por uma mulher que não tem honrado seu marido em casa. Isso é vida real, na prática. Então, esse tipo de coisa é que nós deveríamos estar aprendendo na igreja, para preparando as pessoas, mas isso não acontece. O que é submissão aqui? Às vezes as pessoas não têm coragem de verbalizar, falar eu, não verbaliza, mas passa, eu. Se sujeitar, isso é coisa da Bíblia, isso é coisa do passado. Ainda que não passa nos nossos lábios, mas passa onde? Na nossa cabeça. Isso passa. Então, a insubmissão de uma mulher ao seu marido é uma insubmissão diretamente a quem? A Cristo Jesus. Não é o seu marido que pede com que você seja submissa ao Senhor. Quem pede é Cristo. Ele não pede, ele ordena. Ele passa uma afirmação. Se a submissão da esposa ao marido, quando a gente fala sobre submissão, não é uma submissão absoluta, é a submissão, desde que essa submissão não vai ferir nenhum princípio bíblico, não vai ferir a palavra de Deus. O princípio é claro, devemos se submeter a qualquer autoridade, no ambiente de trabalho, na igreja, em qualquer lugar, desde que essa submissão não fere a palavra de Deus. Então, assim como a submissão da igreja a Cristo não lhe é um peso, mas é o caminho para a felicidade, para um bom relacionamento com o Pai, a submissão da esposa ao esposo é um meio que o próprio Deus achou para permitir com que eles tivessem o quê? Um bom ambiente, o quê? Familiar. Ficam felizes, irmãos. Estou vendo vocês tristes assim. Me acompanham aqui, irmão. Amém. Então, olha aqui, devemos entender que a mulher deve ser submissa ao marido por causa de Cristo, e não apenas por algum comportamento dele. Uma coisa que deve ficar clara é que submissão não é escravidão, submissão não é inferioridade. Então, se a pessoa não entende que, não aprende a enxergar o marido ou o futuro marido como o próprio Cristo, a submissão sempre será uma coisa penosa, não será uma coisa prazerosa. Se você quiser agradar o Senhor no seu lar, agrade seu esposo, se submeta a ela. Só que para que essa submissão bíblica possa ser verdadeira, a mulher precisa entender o que é uma submissão, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia espera. Então pensa em algo que, olha, às vezes a gente fala sobre submissão, eu gosto de usar exemplos da vida real. Tem mulheres que falam com seu esposo de um jeito que não fala com seu chefe do trabalho. Estão conseguindo entender? Isso acontece. Mulher que desrespeita o marido. Não importa se o homem é respeitado em qualquer parte do mundo. Se ele é desrespeitado em casa, ele não se sente respeitado em lugar nenhum. Nenhum mesmo. Então, submissão significa, por exemplo, que após de uma conversa que vocês têm, após de uma conversa, você não chega numa conclusão, você diz, olha, não é isso que eu desejo, não é isso que eu creio, não é isso que eu quero, mas a Bíblia me ensina a ser submissa, a gente vai fazer o quê? Isso. Passando para ele a responsabilidade, desde que não fira princípio bíblico, você é responsável. Então, consegui entender? Não seria bom você começar a passar, você já casar, você que é um casado, começar a passar a responsabilidade para o outro? Do tipo que, olha, você que está tomando essa decisão, as consequências que virem, você vai lidar com elas. Então, pensa
algo aqui. A submissão, desde que a gente não peca. Se o seu marido convida você para ver, para mentir, para ver vídeos pornográficos, para estar faltando no culto, você não tem o dever bíblico de se sujeitar a isso, porque nesse princípio a gente deve fazer o quê? E o que Pedro diz, nesse princípio, melhor obedecer a quem? A Deus do que um homem. Então, submissão bíblica que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é escravidão. Olha, irmãos, as mulheres, às vezes, deveriam ajudar os seus homens ou seus futuros maridos a se sentirem homens, a se sentirem marido. A Bíblia fala que o homem é o cabeça, só que tem homem parece que é o pescoço, não tem voz, não tem direção, não tem comando. Estão a entender? Você deve já começar a pensar assim, é bom que ele se sinta assim, é bom que ele esteja na sua casa e fale, existe algum lugar, pelo menos na face da terra, onde a minha voz se faz sentir. E esse lugar é onde? É no meu lar, é na minha casa. Então, ajuda, comece a pensar, tire de um homem o respeito, você tirou daquele homem o desejo de permanecer naquele lugar. Por isso que tem muitos homens que preferem ficar na rua, preferem ficar no trabalho. Muitos homens preferem ficar no bar, com os amigos, jogando futebol. Por quê? Por que adianta estar num lugar onde não o respeitam? E quando o homem não encontra isso em casa, sabe, ele começa procurando no trabalho. Porque ele começa a trabalhar, porque todo mundo olha para o homem que trabalha com respeito, com honra, com valor. Tem muito homem trabalhando não é porque tem necessidade, mas é porque aquilo agrega nele um valor que não tem em casa. Estão a entender isso? Então, a gente deve fazer a outra pessoa se sentir bem no seu ambiente de trabalho. Então, alguns homens simplesmente preferem ficar na rua. Biblicamente falando, irmãos, minhas irmãs, o casamento ou a construção de família não é para qualquer mulher. É para uma mulher que está disposta a se sujeitar a um homem como Cristo ordena na sua palavra, como a igreja se sujeita a ele. Então, você sabe, às vezes que acontece que você vai tomar decisões erradas, você só informa a outra pessoa. Eu fiz isso, tá bom? Não é o que a Bíblia ensina. Ainda que você ia fazer uma coisa certa, é bom você chamar outra pessoa para fazer o quê? Para conversar. O que tu acha para a gente fazer? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, para que uma família possa ser uma família ou uma instituição, tem que haver o quê? Tem que haver regras, tem que haver leis. E Deus estabeleceu essa lei. Em cada família, em cada instituição, tem um líder. Nós vamos estudar os senhores puderem me acompanhar no livro de Pedro, no capítulo 3. Pedro 3. Todo mundo achou? Posso? Assim também, capítulo 3, versículo 1. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá a sua conduta de você e que você é honesta e ele ganhará o seu respeito. Nossa tradução é assim, olha, a tradução de vocês está assim? Tem uma tradução diferente? Sim, está diferente. Leia aí, irmã. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Amém. Sabem que Pedro diz que o comportamento de uma mulher, ela ou afasta ou aproxima um homem que não é casado de Deus. Nunca é neutro. Não existe uma mulher neutra cristã dentro do seu lar. Não existe. Sabem? O maior sermão que um homem não crente pode ouvir é a conduta da mulher que convive com ele diariamente. A conduta, o procedimento. Agora pensa em algo. Às vezes, como é que o seu esposo que não é crente vai crer que o evangelho muda se você mesmo que é uma mulher que convive com ele não mudou? Como é que você, mulher, crê que o evangelho vai me mudar se eu não consigo ver uma mudança em você? Então, conseguir entender isso? Tem mulher que manda no homem. Faz isso, faz aquilo. Você manda no seu esposo, ou pensa, ou tem isso dentro de você. Você não é uma pessoa forte, você não é uma pessoa que está em rebeldia contra Deus. Porque o apóstolo Pedro, que ele fala assim, que a conduta de uma mulher virtuosa, de uma mulher que obedece a Deus,
é o meio de aquele homem também começar a fazer o quê? Obedecer a Deus. Pedro deseja, por exemplo, que as mulheres cristãs conquistem os seus maridos pelo quê? Pelo procedimento, pela conduta. Olha aqui, irmãos. Sabe, tem gente, às vezes acontece isso, né? Você é casado, nem vou falar, você vai se casar com um descrente. Não é isso que o texto está dizendo, não. Você casa com uma pessoa que... Não é isso. Você casou com uma pessoa descrente, e você fica todo... Não, você é casado com uma pessoa descrente e você fica o dia inteiro tentando pregar para aquela pessoa. Muda, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu estou falando assim, você começou a encher o saco desse cara aqui, mas você não mudou de vida, ele vai com raiva de você, vai ficar com raiva da igreja, vai olhar para você e nem vai ter prazer de ir na igreja, porque a tua própria conduta o empurra para longe de quem? Da igreja. Então, sabe, ele pode se recusar a ouvir a sua palavra, mas não pode se recusar em ver o teu procedimento bom. Qual é o ser humano que não gostaria de ser bem tratado? Qual é o ser humano? Sabe conseguir entender? As pessoas, elas podem tapar os ouvidos, mas não podem tapar os olhos quando você trata bem, quando você trata com respeito. Então, ele fala que a mesma coisa se aplica ao testemunho cristão. Se o nosso testemunho cristão, verbal, não está trazendo efeito prático na vida das pessoas, ou eles me rejeitam no ambiente de trabalho, faça boas obras. Como Cristo disse, olha aqui, resplandeça a vossas boas obras diante dos gentios, para que eles vendo glorifiquem quem? A Deus. Agora imagina, você está falando, meu esposo, vamos para o céu, mas em casa você inferniza a vida dele. Como é que ele vai acreditar? Não rola, não vai dar certo. Você está falando assim, olha, você tem que fazer falar, meu amor, isso que faz para você aqui não é nada. Vem para a igreja para tu ver como é que as coisas vão. Então conseguindo entender? Essa mudança deve ocorrer primeiramente em casa, porque é o hipócrita que quer ser crente em todo lugar, menos aonde? E no seu lar. A gente às vezes fica incomodando as pessoas, pregando, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ele não vai para a igreja se você não houve uma mudança no seu procedimento. Então a primeira pessoa de fato consegue ver a mudança são as pessoas que convivem conosco. Então essas verdades são verdades que a gente deve levar para a vida, mas é o que a gente não ouve onde? Na igreja. A gente fala sobre um monte de coisa, um monte de dias, escatologia daqui, pneumatologia de lá, mas na vida real. Como é que as coisas estão no nosso relacionamento com as pessoas da nossa casa? Não adianta a gente falar, a gente é assim, você é reformado, mas em casa, Como é que as coisas estão? Eu quero, o apóstolo Pedro, ainda, olha que ele fala, 1 Pedro 1, deixa eu ler aqui, 1 Pedro 3, 1 Pedro, capítulo 3. Todo mundo achou? 1 Pedro 3, versículo 5. Ele fala assim, pois foi assim que no passado costumavam se enfeitar as mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de quem? Agora vê aí o que acontece. Está falando sobre Sara. Chamava de quem o seu marido? Estão a entender? As moças hoje na igreja são ensinadas a tratar assim o seu marido? Sejam sinceros. São ensinadas assim? Não, falam. Vamos conversar aqui. São ensinadas assim? As pessoas vivem no mundo da fantasia. Nas páginas. Nos doramas. Nos filmes americanos. Esses princípios bíblicos não ensinam. Não são ensinados na igreja. Tá entendendo? Não devemos pular as etapas, irmãos. Estão conseguindo entender? A pessoa que mais merece respeito é a pessoa que casou com você. Não entendi? Irmãos. O que diz aqui? Deixa eu ver. 3:7, né? Maridos. Irmãos. Vocês igualmente vivam a vida comum no lar, com discernimento, dando a honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Ei, irmãos? Agora aí também.
Estão entendendo, irmão? Irmãos, o apóstolo Pedro não dava muita volta não, tá entendendo? Vai falar que o homem que não se relaciona bem com a sua esposa, isso revela que ele não está se relacionando bem com o próprio Deus. E ele está falando assim, como é que você vai tentar se relacionar bem com a sua esposa, mas o teu relacionamento com Deus não está bem? A sua falta de um relacionamento com a sua esposa não é só sobre o seu relacionamento com ele, é sobre o seu relacionamento com Deus. Você pode ter a sua comunhão de alguma forma interrompida até que vocês fazem o quê? Fazem as pazes, até que você esteja com ele. Isso se aplica também àquele princípio de Efésios que ele fala assim, olha aqui, não se ponha ira sobre o quê? Sobre o sol. Como é que casais dormem brigados às vezes? Quando o casal dorme brigado, um virado para a esquerda, outro virado para a direita, o Satanás dorme no meio. É bem assim que Satanás gosta. Satanás gosta disso. Então, vocês estão conseguindo entender que esses princípios, isso não foge o padrão natural, o padrão comum, que o apóstolo está falando que a mulher trata o seu esposo, que ele usa o padrão de quem? De Sara. É assim que as mulheres tratavam seus maridos. Não é assim. Ainda que é assim, vai ser assim nos primeiros meses. É sempre assim. Mas depois, a intimidade... você não faz isso. Aí o pessoal começa a se jogar versículo, igual aconteceu aqui. Ele manda o versículo 5, depois a mulher fala mal no versículo 7. Então começam a brigar. Quem tem mais versículo que o outro? Quem tem mais versículo que o outro? E não é bonito. Sabe que não é bonito por quê? Porque o meu desafio não é eu estar preocupado se ele está fazendo o que a Bíblia ensina, mas se eu estou fazendo a minha parte. Se ele não estiver fazendo, o pecado é dele, não é meu. Eu, como crente, devo me supervisionar antes de exigir a fidelidade do outro. Devo perguntar, será que eu estou sendo fiel? Tá vendo? Não é sobre o outro, é sobre você. Esse versículo não é para você analisar a vida do outro, é a sua vida. Será que eu estou fazendo isso? Estou falhando nesse ponto? Será que não é isso que acontece, meus irmãos? A gente está tratando aqui sobre vida real. Então, vocês vão perceber, por exemplo, as pessoas às vezes estão preocupadas com coisas muito bobas. Apareceu aí mudança de governos. As pessoas falam, não, isso vai destruir a família, um monte de coisa. Falou, desde quando é que um governo tem autoridade para mandar na casa de uma pessoa que é cristã? Na casa de um homem cristão tem leis, tem regras, ele é responsável pela instrução da sua casa. O que destrói uma família não é o governo do Estado, é o governo de um homem fraco dentro do lar. É a insubmissão de uma mulher fraca dentro do lar. É a falta de exemplo, a falta de piedade que destrói, não é o governo não está nem aí para a sua família. Estão conseguindo entender? É você, e você. Você não precisa do governo para destruir um governo crente, um governo ímpio para destruir a sua família. Você mesmo nem precisa do Satanás para destruir a sua família se você não obedecer a palavra. Porque você pode ser o próprio Satanás da sua família. É só você fazer o quê? Tentar de respeitar princípios bíblicos. Colocar isso em segundo lugar. Porque a Bíblia fala isso, mas eu não vou fazer não. Até que ele vem falar comigo. A Bíblia fala isso, mas não é bem assim também. Eu não vou me rebaixar, eu não vou fazer isso. Você está agindo como o próprio Satanás da tua família. Não acontece isso na vida real? Porque as pessoas tentam embelezar as coisas, não, pneumatologia. Meu irmão, na vida real, se não ter essas coisas, você não vai ter um lar bom. Como eu falei, uma família nunca é neutra. Ou é o seu, ou é o inferno na terra. Não tem neutralidade. Ou você vai amar tanto o seu lar a ponto de ficar lá todo dia, ou você não vai amar o seu lar. Por isso que os bares estão cheios. Você acha que esses homens tivessem um lar bom, os bares não estariam vazios? Estariam vazios, estariam mesmo. Por isso, às vezes, nós temos muitas mulheres que enfiam um trabalho que passou o dia inteiro no trabalho, porque quando chega em casa, não tem paz também, briga com o marido, um monte de coisas. O seu lar tem que ser um lugar bom. O ser humano comum deve ter prazer de ser o trabalho, sabe? Ter ânsia, não por causa da preguiça, mas porque vai encontrar um ambiente familiar melhor do que aquele ambiente que estava no trabalho. Mas não acontece isso. Parece que as pessoas, igual esse dia eu ouvi um testemunho, ela falou assim, pastor, eu chego na minha casa 1 hora. Não é porque eu gosto, não é porque não suporto aquele ambiente. Não suporto. Acontece isso. Então, eu quero tirar algumas observações importantes aqui. Primeiro, é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não exige uma submissão universal das mulheres a todos os homens. Estão entendendo? Ou a submissão necessária de uma determinada mulher a um determinado homem. A Bíblia exige a submissão de uma mulher ao seu marido. Isso privando ela de se submeter a qualquer homem que não seja seu marido por uma questão de proteção.
Mulher tem o dever bíblico de se submeter ao homem que ela escolheu se casar. É você que escolheu. Está entendendo que ninguém escolheu por você? Desde o momento em que você escolhe, você está escolhendo alguém, está dizendo, eu escolhi esse homem para olhar para ele como se tivesse olhar para o próprio Cristo. Então tenha cuidado com essa escolha. A submissão não é uma coisa que você escolhe fazer depois do casamento, é antes disso. Você está escolhendo alguém assim. Então, é isso. Então, pensa em algo aqui. Alguns homens também, eles querem ser honrados pelo fato de serem homens. Eu sou homem, eu sou homem. Irmãos, não é assim que as coisas funcionam também. Os animais e as crianças são as únicas pessoas que vão ser amadas assim, de qualquer jeito, sem fazer nada. Mas o homem não é assim que funciona. O homem tem que dar motivos para ser honrado pela sociedade. Na vida real, a sociedade nunca vai respeitar um homem que não é produtivo. Não consegui entender? O homem tem que trabalhar. A presença dele tem que gerar honra, tem que gerar temor. Caramba, falando um homem trabalhador. Eu não posso falar com esse homem de qualquer jeito. Um homem fiel nas suas palavras. Entendem? É porque eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. Não é bem assim. Gosto de lembrar sempre, uma vez eu estava na casa do Léo, e o Léo me contou uma história que estava ele e a irmã dele, e ele queria ver jogo, a irmã queria ver o quê? Queria ver novela, uma coisa assim. O Léo falou assim, mas eu que comprei a TV, como é que tu vai? Fala assim. Então, entender que o homem tem que dar motivo, razões para impor respeito. Não é só pelo fato de ser homem, propriamente dito. Segundo, porque eu sou homem. Acontece muito isso. Segundo, a exigência da mulher, de submissão à mulher aqui, ela não proíbe a mulher exercer um cargo de autoridade sobre os homens fora do casamento. Existem mulheres que têm cargos de trabalho, empresas. Estão conseguindo entender? Vamos encontrar isso nas escrituras, a Débora, a Esther, a Lídia. Não podemos pensar que pelo fato de a mulher não usar de autoridade no lar, ela não pode usar, às vezes, no ambiente de trabalho, em uma escola que ela é professora, ou alguma coisa parecida. Então, ao mesmo tempo que quando a gente vê a liderança feminina na sociedade, em outros lugares, isso não é uma questão de progresso, é uma questão de decadência masculina. Então, consegui entender? Não é progresso feminino, não é. É problema masculino aí, porque se as mulheres estão a trabalhar muito, é sinal que os homens estão a trabalhar pouco. Você vê uma mulher que está a trabalhar muito, alguém está a trabalhar pouco. Se alguém a gente sabe quem é. Então, a gente vai perceber uma coisa, que Deus criou um homem e as mulheres com necessidade diferente. A mulher tem necessidade de se sentir amada, de alguma forma. De sentir isso. Deus criou essa necessidade. Por isso que Ele ordena um homem a fazer o quê? A amar. E um homem tem necessidade de se sentir respeitado. Tem essa necessidade. Igual às vezes, você está no carro com a dona Célia, tem o Tiago e tem a Izzy. O Tiago fala, não fala assim comigo não. Aí Izzy fica quieto. Ele fala, eu quero respeito. Tá entendendo? Mas eu não criança. Mas a necessidade de o respeito já está onde? Já está aqui dentro. Aqui, é natural. Você não precisa ensinar. Está aqui dentro. Essa é a necessidade. Então, e quando essas coisas não são cumpridas, a outra pessoa se sente mal. Então, consegui entender? Então, às vezes, outra coisa que é mistério, às vezes as pessoas, elas falam assim, eu posso não falar que por exemplo, que o meu marido é o cabeça, eu posso não falar, eu posso não demonstrar, mas aqui dentro eu sei que ele é. Não é que a Bíblia ensina, não. Eu posso não falar que eu amo a minha esposa, que eu vou amar ela, mas eu sei que eu sinto aqui dentro. O outro não é Deus para ver o seu coração. Facilita as coisas. A submissão e o amor devem ser verbalizadas, sempre. Não consegui entender? Você não pode começar a atrasar a vida das pessoas, imaginar com que elas pensam as coisas. Verbalize a conduta da outra pessoa. Deixe evidente. Fale, comunique. Então, eu consegui entender? Você daí fala, olha, não é isso que eu tenho prazer de fazer, mas eu vou fazer. Oh, meu amor, eu amo você. Há essa necessidade de verbalizar. Tá entendendo? Falar. Você fala tantas coisas na vida, será que você não consegue falar? Parece que é difícil. Pode falar, irmão. Uma pergunta interessante em cima disso. Tá. A gente sabe que nós que somos mulheres, nós somos mais, assim, a gente quer tudo muito rápido, né? Muitas das vezes a gente já quer resolver
alguma coisa, algo do tipo. E às vezes o homem é um pouco diferente disso. Eles são um pouco mais. A gente sabe que eles vão fazer, mas eles têm o tempo certo para eles fazerem. E para nós, o nosso tempo seria exatamente naquele momento que a gente está falando. E às vezes isso não acontece. Como que nós, mulheres, né, esposas e aquelas também que vão se casar, a gente deve se portar mediante a isso? Amém. Boa pergunta. Existem coisas que irritam. Irritam do tipo, olha, eu quero que a gente vai fazer isso, mas você não quer fazer. Como é que a gente resolve? Estão entendendo isso? Não irrita isso? Ah, vou fazer. O que pode ser feito? Você estabelecer um prazo. Olha, vamos fazer isso até no dia X. Se você não fazer, eu vou fazer. Tá bom? Acabou a conversa. Estão conseguindo entender isso? Tem briga? Olha, eu estou fazendo isso porque você não fez. Vergonha para um homem. Estão conseguindo entender? Você só não pode sair da frente sem conversar primeiro. Eu fiz isso porque você não fez, porque você não quer fazer. Não, a gente conversa assim. Até na quarta-feira, você acha que não consegue fazer isso? Só me passa uma segurança. Porque se você estiver muito ocupado, às vezes não está ocupado, se você estiver muito ocupado, eu vou fazer, tá bom? Tem algum problema com isso? Não, tá bom, beleza, houve uma conversa, houve um acordo. Não fez, olha, como você não fez, eu chamei alguém para fazer, isso gera vergonha para um homem, tá entendendo? Até no Facebook uma vez eu vi um cara que estava fazendo lá, fala assim, marido emprestado. Marido emprestado é o marido que faz tudo, marido de aluguel, é o marido que faz tudo que o marido de casa não faz, porque fala que vai fazer depois. Isso gera vergonha para um homem. O crente, ele não pode mentir. Se um homem fala que vai fazer uma coisa na segunda, e não faz na segunda, ele está mentindo porque está pecando contra Deus. Estão conseguindo entender? E deve ficar claro. Se for possível, pode parecer meninice, fala assim, olha, você falou isso, vou anotar aqui, tá? Então vou colocar na geladeira. Pronto. Problema resolvido. Ou não? É auxiliar também, né? E fazer lembrar. Sim. Fazer lembrar, porque às vezes o homem tem essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade também, irmã. Fala, irmã. Não, é exatamente isso mesmo, né? Muitas vezes a gente sabe que ele vai fazer, mas o tempo dele é muito grande. Assim, Muito grande. entendeu? E aí, para nós que somos mulheres, a gente quer que seja resolvido o mais rápido, aquilo fica incomodando e tal. Estabelece uma data, coloca na geladeira assim, quando ele chegar, ele vai falar. Você falou que vai fazer, não faz. Até no tempo X, não vai fazer. Se não chegar aquele tempo, isso gera vergonha, sabe? É vergonhoso um homem ver a mulher fazer uma coisa que ele tem capacidade de fazer, mas não fez por causa da preguiça. Às vezes não é que ele não sabe, é que ele vê que não é tão importante para ele. Entendem? Tem outras prioridades, né? Às vezes é uma coisa tão simples que ele deixa para fazer depois, porque sabe que pode fazer com muita rapidez também. Ou não, Gabriel? Entendeu, irmãos? E tu na base de quem? Do diálogo, tá vendo, irmãos? Converse, sente, converse. Faz a outra. Eu gosto de fazer. Dessa que o Senhor deu. Amém. São coisas que às vezes nós também mulheres não temos a sabedoria mesmo de lidar, e aí a gente vai lá e faz, ou então acaba causando briga, tá? Poxa, mas você não fez, sabe? E aí essa dica é bem interessante mesmo. Amém, meus irmãos. Pastor, esses dias atrás mesmo, o chuveiro lá de casa queimou, né? Aí ela falou logo, o chuveiro queimou, vê lá. Ela falou, eu vou ver, eu vou sair, quando eu voltar à noite eu arrumo. Eu saí, quando eu voltei ela tentou arrumar, quebrou mais ainda. Quebrou tudo. Você tá vendo? É assim que funciona. Esse exemplo funciona. Olha só. Vocês viram como é que é? Funciona. Então, irmão, são essas coisas mínimas que a gente às vezes não aprende na igreja e a gente acaba falhando. A igreja é um lugar, é o exército que prepara os soldados de Cristo para viverem as suas vidas no dia a dia. Amém, irmãos? A igreja é lugar para falar sobre essas coisas, sobre vida prática, sobre vida real. Entende? Nos filmes americanos, nos doramas, não aparece esse negócio com um homem, fala isso, ele vai fazer, não faz não. Aí todo homem faz a coisa certa, no horário certo, na vida real não é assim. Entendeu, irmãos? Cabelinho no gel. Tem isso também. Interessante que eu vejo assim
na vida prática mesmo dentro Incomoda. É um problema, exatamente, é um problema. Que Causa pode briga. causar muitos problemas. Causa briga mesmo. Por isso que é bom a gente vai ter a listinha, né? Fazer a listinha do que incomoda um, que não incomoda o outro. E começar a apontar, olha, no item 2, na cláusula 3. Não é isso aí. Então, irmãos, é assim, eu vou ter algumas aplicações aqui muito breve, né? A gente gera o nosso tempo. O texto que nós lemos de Efésio ensina que não é o seu esposo que deseja com que você se submissa. Isso é quem? É Deus que deseja isso. Não apenas deseja, é Deus que ordena. Quando Deus deseja isso para a esposa, Ele está desejando aquilo que vai fazer ela feliz. Aquilo que vai permitir um bom relacionamento entre o casal. Então, a Bíblia não pede também, não sugere, não opina que o homem ame a sua esposa. A Bíblia ordena. Não é uma opinião, se você tiver um tempo, quando você puder. Não, ela ordena isso. Fala, homem, vocês devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. A igreja falha sempre, a igreja falha, mas Cristo continua amando ela. Então, uma coisa irmãos, vou encerrar aqui. Vocês conseguem perceber que é bonito isso. A gente falou, a gente deu risada, só que na vida real, essas coisas mínimas sobre amar e sobre se sujeitar são difíceis. E Deus só nos ordena fazer aquilo que nós não temos prazer de fazer, o que não faríamos por si só. É difícil. Continua amando uma pessoa na mesma intensidade que você amou quando você conheceu pela primeira vez. Mas é justamente assim que Cristo nos ama. O amor dele não aumentou, não diminuiu. Só que parece que cada vez mais ele demonstra esse amor, porque cada vez mais nós demonstramos maldade, bondade, mas ele continua nos amando. Não é difícil? Não é difícil se sujeitar a um homem quando ele às vezes não dá atenção, deixa de fazer um monte de coisas. É difícil você perguntar o que você quer comer, o que você quer, o que você deseja. É difícil quando ele não faz isso, tá? Mas fazer por quê? A vida que segue. Não é difícil isso? Não é, irmãos? É difícil. Então, quando a gente falha nessas coisas, a gente está a destruir o projeto de Deus. Esteja estudando esses versículos, você que é uma moça solteira, esteja conhecendo de fato um rapaz que ama Jesus de fato. Você que é um homem solteiro, que pensa em se conhecer, se conhecer alguém para estar construindo família, não se case com uma mulher que não respeita os pais, que não respeita você, que não tem honra. Então isso tudo é importante você estar sabendo sobre isso. Amém, irmãos? A gente vai parar por aqui, na próxima semana a gente continua sobre esses temas, sobre a família aqui. Vamos orar então?